Boa noite, meus caros e queridos irmãos. Infelizmente hoje nós estaremos transmitindo uma gravação. Perguntas e respostas retiradas exatamente dos dias de quinta-feira, das nossas lives de quinta, e com o objetivo de trazermos e tentarmos esclarecer um pouco sobre a mediunidade. Hoje eu acordei com muita dor nas costas e está muito difícil ficar sentado, ficar em pé, realmente está muito difícil. Então, conversando com o Robson, conversando com Patrícia, nós buscamos esse vídeo que estava ali guardado e vamos disponibilizar agora. Eu fiz questão de vir aqui fazer uma breve fala, desejando muita luz, desejando muito amor, desejando que todos vocês encontrem sempre na sabedoria e no amor do Cristo a luz para buscar, para crescer, para caminhar, para tudo. Que Jesus, na sua mais bela manifestação, esteja sempre conosco. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos, o trio aqui, Patrícia, Aguiar, Robson, Tocuda e eu, para darmos continuidade a esse trabalho, que tem tido um resultado muito bacana, muito bonito e muito interessante. Eu sou muito grato por poder estar aqui. Deixo um abraço especial mesmo, mas às vezes as dores da idade, elas chegam e de forma implacável. E como a minha lombar, ela tem problema, então, de tempos em tempos, dá essas pequenas crises. Não é nada demais, nada que precise gerar preocupação ou qualquer coisa. Mas o objetivo é dizer, não desista de nada, tenha fé sempre firme. Lute, trabalhe, mas lute com amor, com tolerância e com paciência, para vencer a você mesmo e não aos demais. Que as perguntas e as respostas dessa noite sejam uma bênção na vida de vocês. Eu rogo a Jesus, eu rogo ao Pai Altíssimo, que traga nesse instante a luz de que tanto necessitamos para esta noite e para a nossa caminhada. Abençoai, Senhor, aqueles que buscam a Ti. Abençoai, Senhor, aqueles que a todo instante necessitam da Tua presença. Desta forma, humilde, somos gratos por este momento e damos por início mais um trabalho de amor e de luz. Paz e luz, queridos irmãos. Fiquem com Deus. Salve, salve, meus nobres e queridos irmãos, né? Muita alegria estarmos aqui, já há 3 semanas, produzindo esse conteúdo, ajudando no esclarecimento e fazendo também que a gente possa trabalhar mais, respondendo mais perguntas e tentando aos poucos ir zerando a nossa lista gigantesca de perguntas. Hoje o Robson literalmente está aqui, né? Nós só estamos separados por uma parede, né, Robson? E aí, tudo bem, gente? Sempre trabalhando bastante, muito bom. E aí ele me mostrou a organização dele das perguntas. Vocês, olha, eu sinto vergonha quando eu vejo, porque eu sou zero organizado, e aí com o Robson perto eu me sinto mais zero desorganizado ainda. E tá Não, tudo eu que ali. sou obsessivo, você é organizado. Só que eu, às vezes, sou meio extremo mesmo, assim. Não, tá linda a organização. Então nós temos muitas perguntas e vamos usar esse espaço aqui para a gente poder trazer mais dúvidas e esclarecê-las. Ótimo, então vamos lá. A Maria Emília perguntou o seguinte: Jordelei, você sente oscilação emocional do espírito durante a psicofonia? Você até usou sobre isso na resposta de outra coisa, né? Digo, quando você está vocalizando o Oikenaz ou Lázaro, você sente parte dos sentimentos que eles manifestam? Sim, sim. Quando a gente está fazendo o processo da psicofonia, a gente vive a energia do espírito. Tanto é que quando o Oikenaz lembra de algumas passagens de Jesus, ou até mesmo do resgate dele, ele sempre chora.
E aí eu recebo aquela energia linda, né? Porque é de um amor inacreditável. Agora, no contexto geral, tudo que ele fala, o Lázaro também, vai aparecendo numa tela mental, principalmente quando eu estou de olhos fechados, né? Vai aparecendo numa televisão, né, interna, as cenas do que eles estão falando. Né? Então, eu aprendo muito por imagens. Então, eles estão falando e eu estou vendo as imagens. E foi exatamente por esse motivo que o Robson começou a me ajudar lá atrás. Porque eu ia ler o Evangelho e aí eu começava a me perder na leitura porque eu ficava vendo as imagens que eles passavam. Né? E aí o Robson disse, não, Jorge, está precisando de ajuda. E aí que começou essa nossa parceria que está durando até hoje. E nos irmãos sofredores, a mesma coisa. O médium, ele acaba sentindo, porque ele precisa da empatia. Né? A gente precisa ter muita empatia pelos irmãos que são acolhidos. Então a gente percebe, sim. Uhum. E olha que no Evangelho você estava só lendo, né? Você nem estava psicofonando nada. Você estava só fazendo a interpretação ali do texto evangélico. E quando você fala resgate do Eikenas, é quando ele estava doente ou é outra situação? Quando ele desencarnou, em 1482, se não me engano, 85, ele ficou muito revoltado, né, por ter visto a família ser torturada e levada à morte. Então ele passou um tempo bastante com revolta com ele mesmo. Ele não se tornou perseguidor de ninguém, mas ele ficou muito revoltado em não poder ter ajudado a família. Né? E aquele sentimento de culpa, sabe? E o resgate foi quando o filho veio resgatar ele, tirar ele daquele estado. Uhum. Ah, poxa, que lindo. É. Essa cena eu não ouvi você canalizando sobre ela ainda. Mas tudo bem, são passagens e passagens, né? É. A Rosa Cristina perguntou o seguinte: quando a gente perdoa e pede perdão à pessoa, e a gente vê que ela perdoou da boca para fora, é errado nos afastar dessa pessoa seguindo o nosso caminho? Claro que não. Claro que não. Veja que o correto contigo você fez. Eu sinto que eu preciso pedir perdão e eu pedi perdão. Você fez o correto porque era o que sua consciência estava pedindo. Agora, se ele não perdoou de forma legítima, não é mais problema seu. Agora passa a ser problema dele. Porque naquele instante você não tem mais aquele fato. Você já diminuiu a ligação com aquele irmão. Caberá a ele um dia realmente perdoar de coração. A gente usa esse termo. Mas você fez a sua ação. Então não tem problema nenhum em seguir a vida e deixá-lo. Um dia a vida vai colocá-lo de novo nos caminhos para reparar isso, provavelmente da parte dele, né? É verdade. Eu senti falta dela ter dado um pouquinho mais de contexto para a pergunta, né? Porque tem muitos vínculos que podem ligar uma pessoa a outra que não é só a ofensa, né? Então, às vezes, por exemplo, tem a questão de um ter errado com o outro, aí você pediu perdão e a pessoa não perdoou, e você perdoou, né? Agora, por exemplo, vamos dizer que é um vínculo de trabalho, né? Então, um vínculo de trabalho, a pessoa fez uma coisa, você perdoou, a pessoa não perdoou, mas às vezes eu continuo convivendo porque eu continuo trabalhando junto com a pessoa, né? E às vezes eu vou me afastar no sentido assim de, não, né? Então eu me erro e a pessoa erra, e aí cada um vai seguindo o seu caminho ali, sem um interferir no trabalho do outro, mas às vezes a pessoa precisa te procurar para resolver coisas de trabalho, e ainda tem algum tipo de vínculo, né? Agora, por exemplo, imagina uma situação familiar, né? São duas irmãs, e uma fez uma coisa, a outra também fez, e não se perdoaram, ou só uma perdoou, né? Mas não deixaram de ser irmãs. Aí, às vezes, eu vou desvincular da pessoa, no sentido assim,
não converso mais com essa irmã, né? Mas vai ter uma hora que, se nasceu na mesma família, uma hora o caminho vai cruzar outra vez, né? E a própria vida vai fazer eu me reaproximar da pessoa para resolver a situação de outra forma, que não é ficar uma mágoa de um dos lados, né? Então, eu acho que depende um pouco, né? Do jeito que ela perguntou, eu estou entendendo que é como se fosse um casal, né? Então o casal brigou, um perdoou, o outro não perdoou, mas daí do jeito que é Rosa, né? A Rosa explicou, ela perdoou e a pessoa não perdoou. É a pessoa que deveria ter essa dúvida se ela sai ou não, né? Pelo menos na minha visão. Exatamente. Né? Se eu estou tranquilo que eu perdoei, eu não preciso fazer mais nada, né? Uhum. Eu acho que talvez depois pode colocar mais contexto aí numa outra ocasião, né? É você que pediu perdão, né? Segue a vida normal, né? Convivendo ou não convivendo, segue a vida normal. Chegará um momento em que aquele que não perdoou de forma verdadeira vai ter que ocasionar o perdão. Mas também existe, e isso é normal, a desconfiança nossa. Será que perdoou mesmo? Às vezes nós somos desconfiados e nós entendemos que foi meio perdão, né? Então, existem muitas coisas. Existem muitas coisas, e às vezes isso, né? A pessoa não perdoou, mas aí a dúvida que vem é assim, por que você sente necessidade de ter certeza desse perdão, né? Já que você desdobrou para esse lado, Jorge, que é bastante interessante do ponto de vista da psicologia, né? Que é do tipo assim, então eu ainda tenho uma culpa e eu preciso que a pessoa fale que perdoou para eu não sentir culpa, sabe? Não é como se assim, não, na minha cabeça eu já resolvi esse negócio e eu não sinto mais nada, então, né, se a pessoa não perdoa, ela vai seguir o caminho dela e tudo bem. Né? Então tem alguma coisa assim, talvez pro lado de alguma outra emoção que está ligando, né, as duas pessoas aí da história, né? Mas, ótimo. Exatamente. Uma pergunta simples já deu bastante comentários, né? A Elisângela Alves, ela perguntou o seguinte: não sei se vocês leem os comentários. A gente lê os comentários. Tá aqui os seus comentários. Mas eu tenho uma pergunta. Estou me sentindo muito mal em ambientes com muita gente. Sinto arrepios na cabeça e tenho vontade de sair logo dali. O que devo fazer? Gratidão. Sair dali. Primeira coisa, saia desses locais. É que nem aquela história que tu contou, corre. A gente precisa sair. Agora, tem um outro ponto muito delicado nessa tua colocação, porque eu já sofri de ansiedade, né? Hoje eu me trato para ansiedade. E exatamente como tu descreveu, era o que acontecia comigo quando eu tinha alguma crise muito forte de ansiedade, e algumas vezes ocorreu isso comigo. De eu me sentir mal num lugar e eu precisar sair correndo, com sensações físicas, tá? Mas eu não era nada espiritual, eu estava tendo uma crise de ansiedade. E isso eu só fui descobrir quando eu realmente procurei uma ajuda médica, e aí foi diagnosticado que eu estava, na época, com ansiedade obsessiva, né? Por ter demorado muito para tratar ele. Então, veja que nem tudo é espiritual, mas também eu não estou dizendo que tu tem ansiedade obsessiva. Eu estou dizendo para que tu, nesse momento, observe melhor, né? Porque dá arrepios, dá taquicardia, parece que falta ar. A gente tem um monte de coisas que diz, agora foi, né? E a gente só precisa sair do lugar. Então, pode ser uma crise de ansiedade, né? Mas a primeira coisa que faz, se não está se sentindo bem, saia. Eu acho que assim, né, o impulso do momento, se eu posso sair do lugar, é isso, né? Eu não vou ficar ali sentindo sofrimento sem uma lógica para aquilo, né? Agora, o segundo ponto é começar mesmo a investigar no sentido das causas, né? Será que é emocional?
Será que é espiritual? Será que é uma questão isso, né, de um transtorno, igual o Jordelei está colocando? Pode ser várias coisas, né? E só a observação contínua que vai dar uma resposta mais consistente, né? Mas podem ser muitas coisas e pode ser espiritual, sim, também. Aí que tal procurar várias ajudas, né? Exato, procura uma casa espírita perto da tua casa ou algum lugar que é da tua fé, relacionado à tua fé. Converse com eles, veja. Não custa, por exemplo, de uma casa espírita, um passe faz um bem gigantesco, minha querida irmã. Assistir uma palestra ainda mais, ou seja, isso já vai limpando tuas auras, independente da crença ou da descrença. Já vai fazendo uma limpeza áurica linda. E aí vê, continua acontecendo isso, bem, então não é só espiritual. Então, tá, vamos ver os sentimentos, vamos ver as emoções, procura um médico, né? Alguém que consiga te dar uma orientação também física. A gente precisa se tratar no sentido de se cuidar. É verdade, a gente esquece disso, né? Né? A Sônia Paulossi falou assim: parece que estamos vivendo uma crise de solidão. Essa sensação tem relação com a psicosfera? Como podemos lidar com essa sensação? Eu observo isso também, minha irmã, mas eu tenho uma certa relutância em achar, em acreditar que tudo o que é denso, né, tudo aquilo que pesa no nosso dia a dia, provém da espiritualidade. Eu tenho uma relutância em aceitar isso, sabe? Porque às vezes eu não vejo isso. O que eu vejo é que nós estamos nos tornando, isso tem que também, não é literal a palavra, mas nós estamos nos tornando muito materialistas. Materialistas talvez no sentido de ser individualistas, né? É a minha TV, é o meu quarto, é o meu programa, e aí a gente vai se distanciando de todo mundo para poder fazer as nossas coisas, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, vejo uma casa que tem 4 pessoas. É bem possível que 4 pessoas estejam fazendo 4 coisas diferentes, mesmo estando juntas. E aí é estar numa solidão. É um estado de solidão. Mas veja que não é algo que a espiritualidade tomou. Foi algo que foi sendo aceito de forma desorientada e desorganizada. Hoje, por exemplo, a gente está num lugar jantando com as pessoas e, e aí você está em 2, 3 pessoas e o pessoal fica no celular falando. Então, por que sair jantar? Por que convidar alguém para sair jantar se é para ficar grudado no celular? Né? Veja, isso é um dos caminhos que nos leva à solidão. Mas a espiritualidade tem estado muito preocupada, sim, com esse processo, principalmente nos jovens e nas crianças. E eles pedem para que os pais tenham uma olhada com mais atenção às crianças, que a gente valorize, que a gente esteja mais junto deles, para que muita coisa seja evitada. Eu acho que é claro que o ambiente tem uma parcela de poder de interferir nos nossos sentimentos, né? Se a gente está num local que todo mundo está alegre rindo, daqui a pouco eu também começo a rir, né? Se eu estou num lugar que as pessoas estão em conflito e brigando, daqui a pouco eu também estou em conflito e brigando. Só que essa sintonia automática, ela não é obrigatória. Se eu percebo que isso está acontecendo, então tem uma psicosfera que está isolando, né, as pessoas e que cada um por si, Deus por todos, né, o que o Jordelê falou de materialismo, um egoísmo, cada um se vira e pronto, né? E isso não é só dentro das famílias, né? Dentro de, por exemplo, um prédio é muito comum, né? Tá lá assim,
Eu vivo com outras 300 pessoas no mesmo prédio, conheço nenhuma, ou conheço uma ou duas, né? Nem sei o que está passando na vida das outras, no meu bairro, no meu trabalho, né? Eu vou lá, encontro com aquelas pessoas no trabalho todo dia, nem sei se têm filhos, nem sei se são casadas, nem sei se interessa por espiritualidade, né? Eu não tenho tempo para prestar atenção nas pessoas. Então, claro, essa psicosfera, né, de meio cada um por si, e é feio eu dividir sentimentos, né, influencia. Só que eu sintonizar nesse ritmo de uma maneira automática é escolha minha, né? E eu acredito que se eu tenho essa percepção, eu mesmo posso começar a fazer a diferença, né? Então, por exemplo, o prédio tem um problema coletivo, né? Vamos dizer assim, está tendo uma infiltração, está tendo um vazamento, está pegando tantos apartamentos. Bom, conhecer essas pessoas, vão ver o que significa para cada uma. Às vezes umas têm dinheiro para reforma agora, outras não têm, né? É um problema prático? É um problema prático, mas os problemas podem unir pessoas, né? E aí eu acho que é isso que faz essa quebra, né? Que você falou assim, o que fazer? Eu acho que se você sente essa solidão, no fundo você sente que você está isolado, né? E aí essa busca pelo outro, ela começa pela nossa escolha, né? Eu vou ficar nessa sintonia automática, deixar tudo do jeito que está, ou eu vou começar a fazer um movimento de aproximar do que os outros estão sentindo, né? Começando dentro de casa mesmo. Perfeito, meu querido irmão, perfeito. Encerramos por aqui já, agradecendo imensamente a presença de todos vocês. Obrigado mesmo de coração por estar aqui e desejamos sempre uma semana linda, maravilhosa e especial. Fiquem com Deus. Até mais.